Com uma handbike de 3 rodas, o atleta paralímpico João Correia percorreu um total de 204 quilômetros em 11 horas e 45 minutos de trajeto. A façanha pode parar no Guinness Book e eu fui acompanhar um treino da equipe no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. O nome ultramaratona não é por acaso. E se for mesmo para o Guinness, não é de surpreender. Imagine ter força nos braços para sair de Canoas às 4 horas da manhã, seguir pela BR-101 e Freeway e chegar até Osório em 11 horas e 45 minutos. Percurso total 204 quilômetros. O atleta paralímpico João Correia, de 49 anos, imaginou e conseguiu. Para realizar a façanha, foi preciso muito treinamento com a handbike. 40, 50 quilômetros por dia e pelo menos 6 horas por 6 meses. De manhã, academia. Quando eu recebi esse desafio, a gente não tinha essa ideia, não tinha noção do como ia desenvolver. E aí, quando a gente começou a trabalhar em cima disso, e quando chegou as outras empresas apoiadoras, a gente foi fazer uma pesquisa, e depois eu fiz uma pesquisa para saber se já tinha sido feito no mundo. Nesses moldes, nunca foi feito em parte nenhuma. Outros deficientes em handbike até já rodaram mais, mas é aquela coisa que nem agora eu vi um, ele rodava a 140 km e descansava. Tem outros que rodavam 6 horas e descansavam. Esse não, esse a gente fez quase ininterrupto, né? A gente fez com parada de 10 e 5 minutos, né? Então isso aí nunca foi feito no mundo. A largada ela sempre é uma parte complicada. Eu já tenho corrido de prova grande, que nem eu corro em Nova York, fui 5 vezes. A largada, geralmente o coração dispara, né? Então tu tem que saber manter e não te emocionar para não sair correndo demais e não conseguir completar. Na ultramaratona seguiu a mesma sequência também, né? Mas é aquela coisa, é a concentração, né? Porque a vida toda eu fui atleta, então já tenho um pouco disso, né? É só manter a calma, né? A marca atingida foi mais um momento de superação do atleta cadeirante. Aos 19 anos, trabalhava na construção civil e caiu do 4º andar. O drama virou também oportunidade para se tornar um campeão do esporte. Desde 7 anos eu sou atleta, sempre gostei de esporte, vivi no meio do esporte e saí para trabalhar, eu sou natural de Rosário, saí para trabalhar na construção civil, mas eu sempre mantive aquela ideia de esportista, eu sempre gostei de correr, gostei de treinar. O meu acidente, para mim, tinha me tirado essa coisa que eu gostava. Após o acidente, eu fui fazer a reabilitação e conheci lá o professor Aldo Potrick, que era funcionário do Estado, que ele ia procurar atletas. E aí, quando eu cheguei, que eu comentei que eu tinha sido atleta, eles disseram que eu poderia ter essa oportunidade. Ele foi lá, conversou comigo, na primeira vez eu não fui. Aí na segunda vez ele me chamou, João, eu acho que não entendeu muito a proposta que eu te fiz. Disse assim, eu sei que no Brasil quase ninguém conhece, ele disse, eu fui me especializar na Alemanha para poder ensinar. Disse assim, tu como atleta paralímpico, que era na época, tu pode chegar a uma seleção brasileira, tu pode ter a tua vida como um atleta profissional. Depende da tua dedicação, né? A minha vida sempre foi um desafio, né? Eu sou um filho de criação, saí para trabalhar, e na época eu trabalhava com construção civil, não era nada fácil. Após o meu acidente eu tive que reaprender a viver, né? Eu comecei do zero, naqueles 19 anos que eu vivia eu não sabia nada, né? Não tinha a mínima noção de como é que era ser um cadeirante dentro do Brasil, né? Tanto é que na época eu fui buscar informações nos Estados Unidos, pedi para o pessoal me mandar de lá para não saber como é que ia fazer, né? E aquilo ali, quando eu descobri o esporte, até então teve aquela parte, como todo ser humano, eu fiquei abatido por perder parte dos movimentos, mas quando eu descobri o esporte, renasceu tudo de novo. E como não se vence nada sozinho, João Correia contou com apoiadores e voluntários. Uma empresa de água mineral e outros parceiros adquiriram a handbike, um veículo feito nos Estados Unidos. João Correia sempre foi um atleta bastante conhecido aqui em Canoas e no Brasil. E há cerca de 4 anos nós encontramos o João durante um treino, onde ele estava manifestando o seu interesse em ter apoio. A nossa empresa passou a apoiar o João
e há cerca de 2 anos ele manifestou um outro interesse, em que ele gostaria de adquirir um equipamento novo, que se tratava de algo inédito aqui no Brasil e também desconhecido no Rio Grande do Sul, que era a handbike. E nós, juntamente com mais uma outra empresa, a Sten Farmacêutica e o Rotary International, apoiamos essa ideia do João, mas não simplesmente entregamos o equipamento para ele. Ele recebeu o equipamento e um desafio, que seria rodar 200 quilômetros em até 12 horas. Nós entregamos esse desafio para ele, ele aceitou, foi montada uma equipe de apoio que incluía profissionais da área da medicina e ciclistas voluntários, e se iniciou todo o processo de treinamento para que ele pudesse se preparar para o desafio. Com 82 maratonas no currículo, o atleta precisou se adaptar à handbike. Mesmo parecida com uma bicicleta comum, alguns detalhes precisaram ser observados. No meu tempo de guri, a bicicleta não tinha marcha, né? Não tinha nada. Então, e eu nunca tinha pedalado uma bicicleta de alta tecnologia que nem é a handbike, que já tem tudo que tem uma bicicleta de triatlo, né? Essa foi um pouco da dificuldade que eu encontrei. E claro, o treinamento em si, eu nunca tinha feito um treinamento tão longo, porque eu como maratonista, mesmo eu treino em 2 períodos, mas era mais fácil, né? Então isso também aconteceu. E devido a ser lesionado medular também, esse treinamento longo, a coluna também começou a incomodar, né? Como aconteceu durante o desafio. A handbike do João Correia, ela, em princípio, ela é uma bicicleta como uma outra qualquer. A diferença é que ela é uma bicicleta adaptada para portador de necessidades especiais. Em vez de 2, ela tem 3 rodas. E os comandos estão todos aqui na mão do João. Por que na mão? Como ele não pode fazer uso das pernas, ele pedala com as mãos. Em vez de ter uma pedivela, ele tem aqui uma manivela. E na própria manivela nós temos ali os comandos de acionamento de marchas e freios. E na parte da frente aqui nós temos o câmbio da bicicleta e tem a catraca e onde se trocam as marchas. A cada treino ou prova, João Correia conta com verdadeiros anjos da guarda. É o caso da voluntária Alessandra Zucati, que acompanha o atleta na preparação. A gente tem uma logística assim que alguns ciclistas ficam à frente, porque como a handbike ela é um pouco mais baixa, então a nossa preocupação é que os carros na rua acabam não enxergando assim quando a gente chega numa esquina. Então alguns atletas vão na frente, né, como guias assim, e alguns ficam atrás para dar esse suporte, para sinalizar. A gente vai orientando onde tem buraco ou tem que fazer alguma parada, então a gente vai dando esse suporte ao longo do percurso. Desde os meus 16 anos eu trabalho como voluntária em diversos projetos assim ao longo da minha vida, e esse foi um projeto assim que o convite foi muito especial. Assim, eu participo de alguns grupos de ciclismo em Porto Alegre e um dos colegas me convidou, que ele já tinha sido convidado pelo Marcos Neto, e eu aceitei na hora, porque como ciclista, né, eu sei que é importante esse apoio assim, para o atleta, né, e para o esporte, então eu logo respondi que sim. Se vai parar no Guinness mesmo é outra história. A superação de João Correia já motiva muita gente a vencer os desafios das pistas e, claro, da própria vida.